Abraão, o vosso pai, ele exultou por ver o meu dia, e viu e se alegrou. E eles perguntaram: Tu não tens nem 50 anos e você viu Abraão? E ele lhes respondeu: em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui ele vai dizer: antes de Abraão, eu já existo. Uma revelação poderosa, eu escolhi por optar por focar nesses dois versículos aqui, porque é uma revelação muito poderosa aqui nessa passagem. Ele diz que antes de Abraão ser escolhido como patriarca da nação deles, ele já existia. Ele vai dizer que ele já conhecia Abraão. E, por conhecer Abraão, ele sabia que o espírito de Abraão não era o mesmo espírito que estava com eles, que estava acompanhando eles. Que o espírito de Abraão não estava por trás da religiosidade deles. Aquele espírito que estava operando neles era o espírito da desobediência. Eles não reconheceram Jesus por causa da sua desobediência, por causa da sua autopresunção. E Jesus diz a eles, antes de Abraão, eu sou. Eu sou. Antes de Abraão, eu existo, eu sou. É o que Jesus está falando, que antes de Abraão existir, ele é. Antes que houvesse espaço-tempo, ele é. Antes da nação de Israel, ele é. Ele diz com uma tamanha coragem, porque nem todos, absolutamente nem todo mundo, absolutamente todo mundo não, nem todo mundo não, ninguém teria coragem de falar isso diante deles, diante do povo, daquele povo de Israel, porque eles conheciam as leis, e as leis naquele tempo eram rigorosas demais. Ninguém teria coragem de afirmar o que Jesus afirmou. Aqui tem três opções. Ou ele era louco, ou ele estava brincando com eles, ou ele era Deus. A terceira opção é que eu creio, ele era Deus. Porque ninguém ia ter coragem de brincar com aquilo. Porque a lei era muito rígida. Visto que no versículo final vai dizer que eles pegaram pedra com o intuito de apedrejá-lo. E nós sabemos que eles só não fizeram isso porque não estava no dia, não era o dia nem a hora. E Jesus declarou, eu sou. E a afirmação mais poderosa de Jesus. Jesus, quando diz isso, ele diz em verdade, sabendo que ele é. Porque nenhum outro profeta, nem Moisés, nem Josué, nem Elias, nem Davi, ninguém conseguia fazer isso e sair tranquilo. Jesus saiu numa boa. Ele ocultou-se e saiu simplesmente, não aconteceu nada com ele, mostrando que ele tinha autoridade para falar isso. Jesus foi crucificado, alguns capítulos anteriores, já no final do seu ministério. Quando ele terminou de fazer a sua missão, ele chamou os discípulos e disse a eles, agora é a hora. Agora aquela era a hora dele ser crucificado. Ele foi preso no Getsemane, mas aqui nessa passagem ele diz, eu sou. E ele é o único que conseguiu falar isso. Naquele tempo, se eu ou você dissesse uma coisa dessa, a gente era apedrejado por blasfêmia. Mas Jesus foi o único que teve autoridade para dizer que é. E de fato ele é. De fato ele é quem ele disse. De fato ele cumpriu a sua missão no espaço-tempo, dizendo que ele é a manifestação física de Deus no espaço-tempo.
Guarda essa palavra no teu coração. Foi até que o Senhor me deu. Guarda ela na tábua do teu coração e levamos a mensagem do Evangelho a todos. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.